O Fluminense enfrenta o Corinthians neste domingo pelo Campeonato Brasileiro e precisa vencer para recuperar posições na tabela de classificação e se manter ali próximo aos líderes do campeonato. A gente vai falar tudo sobre esse jogo logo depois da nossa vinheta. Um grande abraço a todos, obrigado meus amigos pela presença, pela audiência, obrigado também pela sua amizade. Este é o canal Ligados no Flu e eu sou o Rodrigo Dias, sou jornalista esportivo, você já me conhece, já me acompanha, sabe que eu gosto de mandar um abraço para a galera que deixa o nome da cidade de onde nos acompanha. Um grande abraço então para o Pedro Lopes em Jacobina, na Bahia, o João Matos em Montes Altos, Maranhão, o Evandro Marcedo em São Gonçalo, o Léo Alves no Distrito Federal, o Carlos Carvalho que nos acompanha em Tijucas, Santa Catarina, o Denilson Santos em Barreirinha, no Amazonas e o Ademir Francisco que acompanha o nosso canal direto de Campo Grande, no Rio de Janeiro. Se você puder colaborar com o nosso canal, nossa chave Pix está logo aqui embaixo, vai ser de grande ajuda se você puder valorizar o nosso trabalho. Bom, e começou a 8ª rodada do Campeonato Brasileiro, 5 jogos disputados neste sábado. A gente vai dar uma repassada aqui para vocês, olha, que não conseguiram acompanhar os resultados. Na Arena da Baixada, o Grêmio surpreendeu o Atlético Paranaense e venceu por 2-1. O Grêmio vem fazendo aí uma campanha de recuperação nos últimos jogos. O Fortaleza bateu o Vasco por 2-0. Flamengo e Cruzeiro empataram em 1-1 no Maracanã, em um jogo em que o Cruzeiro reclamou muito da arbitragem, principalmente em um lance em que o Gerson poderia ter sido expulso, não só poderia, como deveria ter sido expulso. Ele levantou demais o pé, atingiu o peito do Henrique Dourado e recebeu apenas o cartão amarelo. O Cuiabá empatou com o Curitiba em 1-1 e o São Paulo, com uma ótima atuação do Caio Paulista, muito elogiado pela torcida do São Paulo, o time paulista venceu o Goiás por 2-1. A classificação do campeonato, com os resultados, pelo menos até este momento, colocam o Botafogo, se mantendo aí na primeira posição com 18 pontos, o Palmeiras em segundo com 15, empatado com o São Paulo. São Paulo ultrapassou o Fluminense, o Grêmio também ultrapassou o Fluminense, chegou a 14 pontos, o Fluminense é o quinto com 13, empatado com o Cruzeiro, o Atlético Mineiro, o Flamengo e o Fortaleza. Em 10º lugar está o Atlético Paranaense com 12, o Santos é o 11º com 11, temos ainda Bragantino com 10, Cuiabá com 8, Bahia, Inter e Goiás com 7, e aí a zona de rebaixamento, o Vasco com 6, o Corinthians, adversário do Fluminense, com 5, o América Mineiro e o Coritiba. Neste domingo teremos então o encerramento dessa 8ª rodada com mais 5 jogos. O Corinthians pega o Fluminense às 4 da tarde, no mesmo horário tem Internacional e Bahia, jogo que já foi final de Campeonato Brasileiro em 1988. Teremos ainda às 6h30 da tarde Bragantino e Santos em Bragança Paulista, Atlético Mineiro e Palmeiras no Mineirão, jogão de bola, hein? E às 7 da noite, no encerramento da rodada, o Botafogo recebe o América. É a 8ª rodada do Brasileiro, o Botafogo vai jogar pela 6ª vez no Rio de Janeiro. Impressionante. Em 8 rodadas do campeonato, o Botafogo vai jogar pela 6ª vez no Rio de Janeiro. Bom, essa então a classificação, os jogos então desta 8ª rodada. Vamos falar sobre Fluminense e Corinthians, que é o jogo que nos interessa, às 4 horas da tarde, com transmissão da Rede Globo para todo o Brasil, menos para o Rio Grande do Sul e para a Bahia, que vão acompanhar, evidentemente, Internacional e Bahia no mesmo horário, às 4 horas da tarde. O Corinthians, gente, está a 8 jogos sem vencer. Isso aí, todo tricolor, quando ouve falar que o adversário do Fluminense está há muito tempo sem vencer, a gente já fica, preocupado. Mas é isso aí, o Corinthians não vence há 8 jogos e o Fluminense está há 3 jogos sem vencer. O Fluminense empatou com o Flamengo naquele jogo pela Copa do Brasil, 0-0. Depois perdeu para o Botafogo por 1-0 no fim de semana passado. E no meio de semana, com os reservas, perdeu de novo para o The Strongest pela Libertadores 1-0. Nesses 3 jogos, o que preocupa, na verdade, é a questão da falta de gols. A gente tem que levar em consideração que o jogo contra o Flamengo, o Fluminense jogou o segundo tempo inteiro com 1 a menos.
O jogo contra o The Strongest, o Fluminense estava com as reservas e a partida foi disputada na altitude. Isso tudo tem que ser levado em consideração. Mas no jogo contra o Botafogo, em condições normais, o Fluminense deu apenas 3 chutes no gol, né? Foram 3 finalizações. O goleiro do Botafogo não trabalhou naquele jogo. Então, esse é um aspecto que o Fluminense vai precisar melhorar, principalmente para poder avançar no Campeonato Brasileiro e também avançar nas próximas competições. Era um time que vinha fazendo muitos gols, criando muitas oportunidades e nos últimos jogos a produção ofensiva do Fluminense sofreu aí uma queda bem importante. O Fluminense terá nesse jogo contra o Corinthians a volta dos titulares. E aí tem a dúvida na zaga, né? A gente trouxe aqui na sexta-feira à noite a notícia do GE de que havia essa dúvida do técnico Fernando Diniz se ele escala o Manuel ou o Felipe Melo na defesa, uma vez que o Felipe Melo não vai poder atuar diante do Flamengo porque está suspenso, foi expulso no primeiro jogo, no primeiro Fla-Flu da Copa do Brasil. Então tem essa dúvida aí na zaga. No meio de campo a gente vai ter a volta do Martinelli como titular. Ele que vai ocupar a vaga ali do Pirani, o Pirani que não vem correspondendo à altura, por isso o Martinelli, depois de voltar de contusão, entrou alguns minutos contra o Botafogo, participou da partida toda contra o The Strongest, então o Martinelli agora vai voltar ao time titular. O Fluminense, então, com Fábio no gol, Samuel Xavier, Nino, Manuel ou Felipe Melo e Guga na lateral esquerda, o André, o Martinelli, o Lima e o Ganso com John Arias e Germancano no ataque tricolor. O Fluminense que não vai ter o técnico Fernando Diniz no banco de reservas. O Diniz foi expulso depois do apito final contra o Botafogo. Ele foi reclamar com a arbitragem dos acréscimos, reclamação inclusive muito pertinente. O árbitro deu pouquíssimos acréscimos num jogo em que teve várias paralisações e aí ele acabou sendo expulso. Por isso não vai poder ficar no banco de reservas, não vai comandar o Fluminense no banco de reservas nesta partida diante do Corinthians. O Eduardo Barros, que é o auxiliar dele, inclusive na final do Campeonato Carioca, o Diniz não pôde participar, o Eduardo Barros comandou o Fluminense ali no banco, foi muito bem, o Fluminense acabou sendo campeão carioca naquela oportunidade. O Corinthians não vai ter o Paulinho, que se machucou e vai ficar um bom tempo afastado dos gramados. Vai ter a volta, provavelmente, do Cássio ao gol corintiano e o Renato Augusto deve ficar no banco de reservas, entrar alguns minutos na partida, porque o Corinthians, no meio de semana, vai precisar do Renato Augusto no jogo contra o Atlético Mineiro pela Copa do Brasil. Retrospecto de Fluminense e Corinthians é favorável ao Fluminense, mas os números são muito equilibrados. O Fluminense tem 43 vitórias sobre o Corinthians, enquanto que o time paulista venceu 42. Os dois times também empataram 34 vezes. No ano passado, o Fluminense enfrentou o Corinthians 4 vezes, com 2 vitórias do Fluminense, 1 empate e 1 derrota. O Fluminense, inclusive, jogou contra o Corinthians lá no Itaquerão, né, no segundo turno do Brasileiro e venceu o último confronto entre os dois, né, vitória do Fluminense por 2-0. E a outra vitória do Fluminense sobre o Corinthians no ano passado foi aquela por 4-0, no jogo marcante com o gol do Fred, né, o último gol da carreira do Fred, aquela vitória espetacular por 4-0 no Maracanã. Apita Fluminense e Corinthians, o Leandro Voaden, que no ano passado estava em Itaquera apitando o Fluminense 2-0 sobre o Timão. Bom, esse o retrospecto então, essas as notícias. Fluminense precisa voltar a vencer para ganhar confiança para o jogo de quinta-feira contra o Flamengo e mais do que vencer, o Fluminense precisa voltar a jogar bem. O Fluminense precisa voltar a mostrar o mesmo futebol que vinha mostrando anteriormente. Né, aquele futebol de aproximação, criando muitas oportunidades, sufocando o adversário, para que chegue com confiança no jogo do Fla-Flu da próxima quinta-feira. Além disso, a vitória também permite ao Fluminense se manter ali no pelotão de frente. O Fluminense não tem condições de chegar nessa rodada à liderança, o Botafogo tem 5 pontos à frente, mas se o Fluminense vence e o Palmeiras tropeça no Atlético Mineiro, tropeça não, porque o Atlético também tem um grande elenco, né, um dos melhores do Brasil, mas se o Palmeiras não vence, por exemplo, né, a equipe do Atlético, o Fluminense pode ultrapassar o Palmeiras e chegar à vice-liderança do Campeonato Brasileiro. Sendo que um resultado negativo pode fazer com que outras equipes ultrapassem o Fluminense. O próprio Atlético Mineiro pode ultrapassar o Fluminense, o Santos também tem essa possibilidade. Então vencer o Corinthians logo mais é fundamental
para a caminhada tricolor no Brasileirão e para dar confiança para o Fla-Flu da próxima quinta-feira. Meus amigos, esse era o recado que eu queria trazer para vocês. Muito obrigado pela sua presença. Até o nosso próximo vídeo. Um ótimo domingo para todos e que o Fluminense possa voltar a jogar bem logo mais diante da equipe corintiana. Um abraço a todos, até mais.